Olá, já estamos ao vivo, mais uma vez, nesta terça-feira, às 19h. Passei um pouquinho do horário, porque às vezes acontece, às vezes tem questões de trânsito aqui em São Paulo, na volta do trabalho, mas como eu sempre digo, olá, boa noite, seja bem-vinda. Como eu sempre digo, entre 19h30 e 20 horas, eu entro ao vivo para trazer conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas para que você que está aí do outro lado sofrendo com doenças crônicas possa adaptar e praticar, colocar em prática para poder vencer este tipo de doença. E hoje nós vamos falar de um tema sensível e delicado para muita gente, um tema muito importante, que são as dores das pessoas que estão sofrendo, algumas das dores, só para exemplificar aqui e também para trazer caminhos, ensinamentos para que as pessoas possam gerenciar essas dores de um modo mais confortável. Claro que, como eu disse, vencer essas doenças é possível sim para toda pessoa. É todas as pessoas que vão conseguir? Não, porque depende muito de ações, de mudanças que cada pessoa vai ser capaz de implementar em sua vida, de adotar, no caso das mudanças, de novos hábitos. Contudo, gerenciar essas dores e sofrimentos é de extrema importância para que a pessoa tenha um dia a dia com menos desconforto. Eu ia dizer mais confortável, mas é menos desconforto. Então, para você que está chegando agora, muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa nossa live de hoje, cujo tema é, como eu disse, sensível e afeta muitas pessoas, que são as dores enfrentadas pelas pessoas. É claro que eu não vou falar de todas as dores, não tem como, né, gente? Esta live é para durar 30 minutos, como vocês podem perceber, você que me acompanha, pode perceber pela minha voz, eu não estou em um dos meus melhores dias. Aquela coisa de sinusite por alergia, que estava quase cedendo, quase finalizada, deu uma renovada nos últimos dias. Eu não sei direito se em razão da mudança de tempo, porque aqui em São Paulo está muito frio de novo desde domingo. E eu que era a segunda semana passada, esta é a terceira, então era a segunda, e eu estava bem melhor na sexta-feira, eu estava me sentindo praticamente 100%. Para minha surpresa, estava quente, estava calor, e eu estava seguindo o tratamento, tudo certinho. Mas aí, no domingo, de novo, a coisa deu uma degringolada. E eu estou de novo com baixa energia, muita coriza. Pela minha fala, dá para sentir como os meus seios nasais, né, as cavidades nasais, se você preferir, estão muito congestionadas, né? As minhas narinas estão congestionadas. Ainda assim, eu dou conta de fazer essa live, porque é um compromisso. Teve um dia aí que eu não consegui, porque eu realmente estava com uma energia bem mais baixa do que hoje. Mas hoje vai dar sim. Só que realmente a previsão é para que dure 30 minutos, então eu vou trazer algumas dessas dores. Eu sei que você conhece elas, mas talvez até mais do que eu. Se você está enfrentando uma doença crônica ou mais de uma, certamente conhece mais do que eu. Mas é necessário trazer alguns dados para que você perceba que não está sozinha, que não está sozinho. E essa é, inclusive, essa é uma das ferramentas, se eu puder chamar assim, em que facilita o gerenciamento desse tipo de situação, o gerenciamento desse tipo de doença. Bem-vinda, bem-vindo. É o saber que não está sozinho, que não está sozinho, e, na verdade, se juntar a algum grupo que esteja passando pela mesma situação, que esteja enfrentando o mesmo tipo de doença,
para que juntos, você possa compartilhar dificuldades e facilidades e se apoiar também. Os grupos são de extrema importância. Enfim, eu já falei bastante, ainda não me apresentei, e para você que está chegando agora, e caso ainda não me conheça, eu sou Maria Nilde, sou expert em saúde e ajudo pessoas a vencer doenças crônicas não transmissíveis e reconquistar a saúde que você merece. Porque todas nós, toda pessoa merece viver com saúde plena, com saúde extraordinária, com saúde para fazer tudo o que desejar, tudo o que sonhar, tudo, sem exceção. O que ocorre com as pessoas que estão enfrentando doenças crônicas é exatamente o contrário. Eu escuto muito das minhas alunas, e às vezes até de quem não é aluna, de pessoas conhecidas, ou até colegas de trabalho. Eu dou aulas para crianças, e muitas das minhas colegas de trabalho estão enfrentando doenças crônicas, e é muito comum eu ouvi-las falar de cansaço extremo. Desde assim, estou vivendo de arrasto, durmo cansada e acordo ainda mais cansada, não tenho energia para fazer as atividades básicas, mal consigo me levantar da cama. Escuto muito isso. Semana passada escutei alguém dizer: eu acho que eu já nasci cansada. E sabe o que acontece? Na verdade, é pouco provável que alguém tenha nascido cansado. Mas o cansaço extremo, a falta de energia, que dificulta até mesmo a capacidade da pessoa de fazer atividades básicas, atividades simples do dia a dia, ela vai se limitando, vai deixando de fazer ou vai perdendo a vontade de fazer. É sobre a inflamação que a doença causa nestas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui da minha amiga e mentorada Joyce Amorim. Você que me acompanha deve conhecer, porque nós fizemos lives juntas, tem vários posts junto com ela, porque ela participa de outros projetos, como um grupo de leitura que eu tenho. E, enfim, nos encontramos com frequência. Ela foi minha mentorada durante 2 ciclos da Anima Mentoria, ficamos quase 1 ano juntas, e ela é minha amiga de longa data. Contudo, antes dela vir para a Anima Mentoria, ela estava com uma questão de excesso de peso. E essa questão de excesso de peso tinha afetado várias áreas da vida dela. Por quê? Porque a pessoa... A gordura por si só é tecido inflamatório. O excesso de peso afeta a autoestima da pessoa. As doenças crônicas, de um modo geral, afetam a autoestima. Mas como eu estou dando exemplo aqui da Joyce, que foi minha mentorada e é minha amiga de longa data, houve um dia em que naquele momento não tinha, o trabalho dela era cuidar da casa, das filhas, enfim, gerenciar as atividades domésticas e cuidar das filhas. Ela tem 2 filhas. E mesmo ela sendo uma pessoa relativamente jovem e, entre aspas, saudável, a maior queixa dela era sobre o excesso de peso. Contudo, depois ela identificou que estava, depois não, mesmo antes de entrar para a mentoria, que tinha uma ansiedade exacerbada e também um certo nível de depressão. Ela até, antes de entrar para a mentoria também, estava sendo atendida por psicóloga, fazendo psicoterapia. Claro, depois não precisou mais. Veio para a mentoria, passou por 2 ciclos, são 8 meses, né? Cada ciclo são 4 meses. Então ela conseguiu reverter tudo isso e hoje, ontem mesmo, lançou um projeto novo, junto com em parceria com uma outra mulher, uma outra amiga dela. Então está de vento em popa, mas o fato é que naquele momento ela não tinha energia física, mental e emocional
nem para fazer as atividades básicas da casa. Gerenciar a casa, cuidar da casa e das filhas. Houve um dia, no primeiro ciclo da Anima Mentoria, que ela estava tão confusa, com uma dificuldade tão grande de agir, que por volta de umas 9h30, 10 da manhã, eu saía para correr, não tão cedo quanto faço agora, um pouco mais tarde, e foi, acho que na verdade cheguei na corrida, eu fui tomar banho, deixei o celular aqui, claro, fora do banheiro, é comum, e quando eu saí, que vi o celular, tinha várias ligações dela. E claro, como ela era minha mentorada individual, nem era de grupo, eu me preocupei, porque não é comum. E eu lembro que eu estava saindo do banheiro, não tinha nem me vestido, do jeito que eu estava, eu liguei para ela. Tamanha foi a minha preocupação. E ela estava, eu vou usar uma palavra não comum, por favor, me desculpe usar esta palavra, mas é aqui que vem na minha mente nesse momento que se adequa. Ela estava empacada, sentada na cozinha dela, ali no meio da cozinha, sem conseguir agir. As filhas por ali, dentro de casa, 2 filhas crianças, uma tem 9 anos e a outra, se eu não me engano, tem 3, são a Sofia e a Helena, e ela estava naquele estado de extrema ansiedade, extrema confusão mental, e dizendo, eu tenho mais de 500.000 coisas para fazer e não sei por onde começar. A fala dela para mim era esta. Ela dizia, eu tenho mais de 500.000 coisas e não sei por onde começar. Então veja, claro, ali conversamos e fomos, né, fui conversando com ela, explicando, e ela foi me falando das coisas que ela tinha para fazer, que não eram 500.000, mas a mentalidade da pessoa é tão forte, o mindset é tão forte, que quando ela pensa em 500.000 e ela fala, verbaliza 500.000, se torna 500.000 na mentalidade. Não é real, não era real. E aí a gente conseguiu. E aí parece que organização não faz parte da saúde, mas faz sim. Aquilo era falta de organização, era falta de compreensão de quais eram as atividades que ela, quantas e quais eram aquelas que ela realmente precisava fazer, quais eram urgentes, quais tinham que ser feitas por ela e outras que ela poderia delegar, quais eram para ser feitas naquele dia mesmo ou naquela manhã, e as que podiam esperar, mesmo que fosse de responsabilidade dela. Então tudo isso faz parte. Quando a pessoa está na Anima Mentoria, faz parte esse entendimento para a pessoa recuperar a saúde, porque saúde física, mental e emocional andam juntas. Se uma não está funcionando, as outras também não funcionam. Se a saúde mental de uma pessoa está comprometida, ela não consegue. Com o tempo ela vai reverberar no corpo físico, no resto do corpo, né? Porque mente. Se a saúde emocional também não está funcionando bem, também vai reverberar no corpo, porque nós somos uma coisa só, nós somos integral. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque havia uma falta de energia em razão do excesso de peso, havia uma ansiedade muito grande, havia um entendimento que tinha muitas tarefas e que o tempo e a energia dela não era suficiente, havia uma desorganização na rotina dela, nas atividades, no dia a dia dela, que criaram doenças, que criaram ansiedade, que criaram depressão. Então o excesso de peso ou qualquer outra doença crônica traz tudo isso. E o cansaço extremo não era o caso dela, ela não tinha cansaço extremo. Mas é claro que ela tinha cansaço, ela tinha menos energia do que tem hoje, por exemplo. E aí, por incrível que pareça, existem algumas questões que são de extrema importância para a pessoa começar a gerenciar essas dores das doenças crônicas não transmissíveis, seja ela cansaço extremo, seja fadiga crônica, porque já é uma doença. Mas é importante que a pessoa compreenda, primeiro,
que ela se aceite, a gente chama de autoaceitação, da maneira como está naquele momento, entendendo que é uma circunstância passageira, que ela pode mudar, mas de todo modo, aquela experiência é a experiência dela naquele momento. Então, aceitar-se como a pessoa é, respeitar as suas limitações, acolher-se no sentido de aceitar mesmo, seja qual for a condição em que você esteja experienciando. Acolhimento é sobre isso, é sobre não se culpar, é sobre também não desistir de si mesma, de si mesmo, porque quando a pessoa não desiste, que foi o caso da minha amiga Joyce, ela estava com excesso de peso muito incômodo para ela estava extremamente ansiosa e estava depressiva. Tudo aquilo juntou e criou uma condição familiar e de relacionamentos muito desagradável, estava afetando a vida dela como um todo. E como eu relatei aqui, muitas vezes ela não tinha sequer energia, discernimento, calma, autocontrole para olhar para a casa dela e dizer: por onde eu começo? Quais serão as atividades principais do meu dia? O que eu realmente preciso fazer e fazer agora? E entender que não eram 500 mil coisas. Mas quando a pessoa está doente, quando ela não está em condições de saúde física, mental e emocional, o raciocínio dela fica muito prejudicado. E muitas vezes a pessoa está enfrentando, como era o caso dela, excesso de peso em grande nível. Ou também tem que tomar medicação. Às vezes os medicamentos também têm efeitos colaterais bastante desagradáveis, difíceis de serem administrados, às vezes cicatrizes. Enfim, existe uma série de sofrimentos que as pessoas que enfrentam as doenças crônicas estão passando. E eles não são permanentes. Você pode vencer a doença crônica não transmissível, contudo, neste momento em que está acontecendo, é preciso também gerenciar. Uma outra coisa que acontece muito com quem está enfrentando doenças crônicas não transmissíveis, inclusive, e eu diria que não é o único caso, mas é um dos mais comuns, e é o isolamento social, em razão, por exemplo, do excesso de peso, em razão de outras doenças, como câncer também, em razão, muitas vezes, do diabetes tipo 2, porque a pessoa não pode comer diversos alimentos, e aí ela entende que vida social, ela tem dificuldade para gerenciar, ou para se abster, ou para ir às reuniões sociais e dizer: olha, não, eu não posso, mas eu não, né, posso fazer outras coisas nas reuniões, nos eventos, enfim. As pessoas têm uma grande dificuldade para manter o mesmo estilo de vida quando tem o diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis, por essas razões e por diversas outras. O excesso de peso faz com que as pessoas também evitem ser fotografadas. Quando precisam ser fotografadas, quando precisam tirar foto, às vezes com a família ou coisa assim, em algum evento, elas disfarçam, elas se escondem, elas ficam atrás, e muitas pessoas evitam a todo custo. Isso também aconteceu com a minha mentorada Joyce Amorim. Ela ficou um tempo sem querer tirar foto, sem tirar, quase porque ela evitava a todo custo. Nas reuniões familiares, que é muito comum na família dela, tanto na dela quanto do marido, ela evitava a todo custo. Então, ela praticamente, durante alguns anos ali que ela esteve acima do peso, ela não tinha fotografia. Todas essas dores e diversas outras, essas pessoas enfrentam. Então, por isso que eu comecei aqui dizendo, uma das coisas que é interessante, uma das atitudes, eu não estou dizendo que é fácil, mas que vai ajudar muito, é acolher-se, é a autoaceitação,
é compreender que aquela é uma situação transitória, que você pode vencer esta situação e também não se culpar. Embora as doenças crônicas não transmissíveis sejam evitáveis, não significa que você conhecia os meios de evitá-las. Não significa que você tinha acesso aos conhecimentos e às ferramentas que te possibilitariam evitar. Então, não, você não é culpada, você não é culpado. Não existe essa coisa de culpa. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer enfrentar sofrimentos e dores. Então, acolher-se e compreender e aceitar-se, entendendo que é uma situação transitória, é a melhor forma de você reduzir o desconforto. Não tem como prometer que ainda vivendo essa experiência você vai ter uma vida confortável. A tua vida vai voltar a ser confortável, como está sendo a da Joyce hoje, a ponto de desenvolver projeto, encontrar parcerias, para desenvolver projeto junto, para ajudar mulheres que têm filhos pequenos. Eu ia dizer que eu repostei, mas não, eu não repostei. Eu comentei numa publicação dela, onde ela está falando do projeto, mostrando uma publicação, inclusive, muito bonita. Quem não conhece e tiver curiosidade, no Instagram é @JoyceAmorim13. Você vai encontrar. Ela publicou ontem sobre o projeto dela, um projeto muito bonito, para ajudar mulheres que têm filhos de qualquer idade, acredito que principalmente filhos pequenos, não tenho certeza. Mas lá você vai saber mais. Então, assim, da mesma forma que agora a vida dela está extremamente confortável, e naquele momento não estava, a sua pode voltar a ser confortável quando você tiver reconquistado a tua saúde, quando você tiver vencido a doença crônica não transmissível. Mas enquanto vivendo esta experiência, você pode agir de modo a reduzir os desconfortos. Seja por medicamento, por cicatrizes, por excesso de peso, por extremo cansaço, seja pelo que for, seja por qualquer outra questão, querer isolar-se do convívio social é uma forma muito difícil. Olha, motivos a gente tem. Eu, quando comecei a mudar os meus hábitos alimentares, durante um primeiro momento, eu também pensei, não vou mais a festas. Porque é chato ficar explicando para as pessoas, a maioria não vai compreender, algumas pessoas são insistentes, são mesmo. Mas é por amor, é por carinho. E aí eu pensei, depois de algum tempo eu entendi que mais insistente eu precisava ser, já que era um projeto meu, era o meu estilo de vida que eu estava adotando. Mas não era fácil. Houve uma época em que eu consumia álcool, eu tomava cerveja e vinho há muitos anos atrás. E quando eu larguei também foi uma outra fase que foi bem difícil. Eu ia às reuniões, a festas, a eventos e eu tomava água. As pessoas não estavam habituadas, elas não são culpadas. Elas não podem ser responsabilizadas e não podem ser obrigadas a compreenderem que eu estava imediatamente mudando radicalmente de hábito. Muitas das pessoas que me conheciam estavam habituadas a me ver nas festas e reuniões tomando cerveja ou vinho. De repente eu falei, não quero mais isso. E aí eu tomava água e as pessoas, ei, como assim? Eu falava, não quero mais álcool. Tá tudo bem, eu tô de boa tomando água, eu tô feliz. Fica de boa, fica tranquila, fica tranquilo. Mas a pessoa ficava, tipo, não tô acreditando. Como assim? Eu te conheço. E aí eu falava, só que agora eu não quero mais. E aí uma segunda vez a mesma pessoa às vezes insistia, porque para ela, no mindset dela, a pessoa que ela conhecia, tinha outros hábitos. Até ela se acostumar, ela estava estranhando. E fora que tem aquilo, como eu disse, a pessoa entende que nós estamos nos afastando dela. E de certo modo acontece mesmo. Porque no começo eu ainda frequentava, por exemplo, bares noturnos, esse tipo de coisa. Com o tempo eu passei a não frequentar mais. Pensava, o que eu vou fazer nesse lugar? Não é pra mim. Então parei. A pessoa tinha razão, eu ia me afastar mesmo, só que leva um tempo. Eu só estou dando esses exemplos
para você entender que são fases que precisam ser gerenciadas. Mas se você está em busca de vencer a doença crônica, a primeira coisa é se acolher. Eliminar a culpa, porque você não é culpada nem culpado de nada. E administrar todas essas dores, inclusive evitar o isolamento social, entender que é uma fase, se adequar na situação que você está, seja de excesso de peso, de cicatrizes, de medicamentos. Nós temos a capacidade de compreender, de acolher e de respeitar umas às outras. Encontre as pessoas que vão te acolher, te respeitar, te apoiar, para que você possa ter menos desconforto. Isso faz parte da nossa experiência de vida e também, principalmente, para quem está buscando resolver. Mesmo que você não esteja buscando a solução, mais um motivo para você buscar reduzir o desconforto. Então, algumas pequenas mudanças que sejam positivas no seu estilo de vida, no sentido de pequenas, mas que te levem para um caminho de encontrar mais conforto. Seja qual for. Aqui eu estou trazendo, ofertando, conversando com você hoje sobre esse acolhimento, esta aceitação, este entendimento que é uma coisa transitória, o entendimento de que você não é culpada nem culpado, o entendimento de que a maioria das pessoas compreende, aceita, acolhe e apoia quem está sofrendo por doenças crônicas não transmissíveis. Sim, nós apoiamos, nós acolhemos, exatamente para ajudar você a enfrentar esse desafio e, no meu caso, a vencê-lo também. Então é de extrema importância que você compreenda tudo isso. Eu esqueci de dizer no início, mas esta live também está aberta para perguntas. Geralmente no final eu respondo algumas perguntas, mas todas as perguntas que chegam aqui no chat, se eu não conseguir responder no final da live, eu vou trazer as respostas durante a semana e talvez até numa outra live. Então, você que está aqui comigo, se tiver dúvidas, se tiver perguntas, ou se quiser compartilhar alguma experiência, fique à vontade, pode fazer aqui pelo chat. Então hoje, já estamos aqui caminhando para o final dessa live, e eu quero aproveitar para sugerir que você, além de tudo isso, desse acolhimento, dessa aceitação, desse entendimento de que é uma situação provisória, não é uma situação permanente, esse entendimento de que você não está sozinha, você pode procurar grupos que estejam enfrentando a mesma situação que você, para juntos se apoiarem, compartilharem as suas dificuldades, realmente as suas facilidades, o tratamento em si, as suas vivências, as suas experiências, e também realmente para que umas pessoas apoiem as outras, porque é para isso que servem os grupos e eles são muito úteis. De todo modo, a sociedade, de um modo geral, acolhe e respeita. Pelo menos esse é o meu entendimento. Embora possa existir, eu não vou negar, ainda algumas pessoas que têm ainda dificuldade. Eu postei um reel ontem, curto, sobre uma pessoa obesa. E aí um excesso de peso em nível de obesidade mórbida mesmo. Onde ela estava tentando filmar um casal. E aí acho que estava ventando e era areia na praia. Ela se desequilibrou e caiu. E ela não conseguia se levantar. Ali no vídeo, que é um vídeo curto, menos de 1 minuto, a pessoa fica se debatendo na areia, tentando levantar-se e não consegue por um bom tempo. E aí a câmera fica filmando, ou é o celular, não sei, mas enfim. O equipamento que ela estava usando para filmar uma cena de um casal, continua filmando lá uma confusão, porque acho que está na mão dela, e ela tenta levantar e cai e fica se debatendo literalmente. Imagina uma pessoa se afogando na água, a aparência daquela mulher era alguém se afogando, se debatendo, só que era na areia. Isso é uma situação
acima já, né? Claro que o excesso de peso dela é muito elevado. E é uma situação que pode acontecer. Porque quando o excesso, conforme qualquer excesso de peso, afeta o nosso equilíbrio, porque o nosso centro de gravidade se desloca, fica fora do volume, de quem eu sou realmente. Nós temos um centro de gravidade que controla o nosso, entre aspas, o nosso equilíbrio, que garante o nosso equilíbrio, juntamente com outros aparelhos, eu vou chamar assim, outra aparelhagem humana. Mas o centro de gravidade é um norteador. E no excesso de peso, ele tende a se perder, ele não consegue se localizar, é como se ele fosse uma bússola que fica perdido, porque aquela pessoa foi criada biologicamente para ter o volume, o tamanho, e aí aquilo se expandiu demais, então o centro de gravidade se desloca e a pessoa perde o equilíbrio com facilidade. E claro, em razão do próprio excesso de peso, da baixa energia ou do cansaço extremo e tudo mais, a pessoa tinha muita dificuldade para levantar-se. Chega ao final do vídeo e a pessoa não levantava. Ela ficou se debatendo durante todo o tempo. E teve uma pessoa que fez um comentário que, do meu ponto de vista, ainda é alguém que tem uma mentalidade confusa, porque ela disse: que situação, e colocou letras que simbolizam riso. E eu não vejo nenhuma razão para rir daquela cena. Eu vejo... Então, por que você publicou, Mariane? Eu publiquei para ajudar as pessoas a terem consciência do quão o excesso de peso, além de ser inflamação e de trazer várias outras doenças, ele é extremamente desconfortável na vida, no dia a dia. É por isso que eu estou aqui falando das dores que sofrem as pessoas que enfrentam doenças crônicas não transmissíveis. Aquela é uma dor. A pessoa tem dificuldade para realizar uma atividade básica de filmar 1 minuto de uma cena na areia da praia, porque ela se desequilibrou. Estava ventando, ela deve ter pisado de alguma forma ali, se desequilibrou e não conseguia levantar-se. Se você quiser, pode ir lá no meu Instagram, tá no YouTube também. Você vai conseguir encontrar. Eu coloquei nos Reels de ontem, segunda-feira. Um vídeo inteiro, a pessoa se debatendo na areia como se estivesse afogando na água. Isso é dor, isso é sofrimento, isso é dificuldade na vida diária, que pode ser evitada, mas quando não conseguir evitar, podem ser superadas. É por isso que eu estou aqui, foi por isso que eu criei a Anima Mentoria, e é por isso também, mesmo que você não venha para a Anima Mentoria, que eu entrego conteúdos diariamente, para te ajudar a vencer esse tipo de doença. Mas é claro que na Anima Mentoria você tem, eu vou me aprofundar muito mais, eu vou entregar muito mais conhecimento, é um método. A Anima Mentoria é um método com passo a passo e acompanhamento todos os dias, tirando dúvidas, atendendo todas as dificuldades que as pessoas enfrentam. Como eu te dei o exemplo aqui, a minha mentorada estava me ligando, enquanto eu tomava banho, assim que eu saí do banho, eu liguei para ela, encontrei ela numa situação ali que para ela era desesperadora. Conseguimos, numa conversa ali de 10, 15 minutos, tirar ela daquela situação desesperadora e organizar o dia dela para ela começar a realizar as atividades. E assim foi acontecendo. É assim que acontece na Anima Mentoria. Porque é um método com passo a passo com ferramentas práticas, específicas e conhecimentos embasados na ciência, te ajudar a organizar e recuperar a tua saúde física, mental e emocional. E passa por organização, como foi o caso da Joyce Amorim, que não conseguia organizar as atividades do lar, em razão da dificuldade mental, de acreditar que tinha 500 mil coisas para fazer num dia só. Não era real, mas na mentalidade dela que não estava registrado. E claro, estando numa situação de ansiedade extrema e de depressão em algum nível, não lembro qual era o grau de depressão dela, qual era o diagnóstico, mas ela tinha,
isso fica muito difícil. Então eu quero só para recapitular o que eu trouxe hoje para você. Nós falamos das dores, algumas das dores reais que sofrem as pessoas que enfrentam as doenças crônicas não transmissíveis. Dores essas que muitas vezes a pessoa vive em silêncio. Mas eu espero que essa conversa tenha mostrado que você não precisa estar sozinho, não precisa estar sozinho nessa jornada, que você pode buscar e encontrar apoio e que também que você entenda que cada pequena mudança pode te levar a um lugar melhor, mesmo que seja a mudança de eu vou, a partir de agora, não mais me isolar socialmente, eu vou continuar frequentando os ambientes sociais aos quais eu tenho acesso, eu sou convidada, convidado, e me organizar de modo que, apesar de estar enfrentando essa doença crônica, eu consiga viver essas experiências de prazer, compartilhando com as pessoas que estão próximas de você a sua situação para encontrar apoio e acolhimento também. Primeiro, o acolhimento começa com você, em seguida com as pessoas que te amam e estão ao teu redor. Eu espero muito que você consiga implementar essas sugestões que eu trouxe hoje para adquirir de volta a sua qualidade de vida. E claro, antes de me despedir, eu quero te convidar para a próxima live que vai acontecer na quinta-feira, entre 19h30 e 20 horas, e pedir desculpas, porque hoje eu não vou responder as perguntas que chegaram. Não são muitas, mas tem acho que uma meia dúzia de perguntas aqui no chat, mas eu responderei todas até no final no decorrer dessa semana mesmo. Se tiver alguma pergunta que requer uma resposta mais profunda, eu trago em uma live e vou identificando as pessoas que as fizeram. E claro, você que está aqui comigo ao vivo e que também que vai ver essa live posteriormente, porque vai ficar disponível aqui no Instagram e também vai subir brevemente para o YouTube, que você compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que está sofrendo com alguma doença crônica e que você sabe que vai ajudá-la gratuitamente. Você vai levar conforto, levar ajuda gratuita para essa pessoa. Compartilhar é sinônimo de amor. Então compartilhe essa live e volta aqui comigo na próxima quinta, entre 19h30 e 20 horas, que eu estarei de volta com mais uma live te trazendo ensinamentos testados de eficácia comprovada, conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e eficazes para que você utilize e adapte no seu dia a dia, coloque em prática e implemente na sua vida para vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível. Eu volto na quinta e te espero na quinta-feira que vem, entre 19 e 20 horas, aqui no Instagram, ao vivo comigo. Um beijo grande e até lá.